Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, ponto e vírgula. Mas alguns duvidavam. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28. Que a paz do Senhor vos envolva nesta última quarta-feira de agosto, neste último dia do mês de agosto, de uma forma reveladora. Agosto para nós não foi um mês de desgosto, foi um mês de sabor de mel, porque trabalhamos e ganhamos almas para Jesus nestes 31 dias do mês, um mês lucrativo para o reino dos céus. Estamos iniciando agora o último programa de agosto, o Bom Dia Espírito Santo, o Café com Jesus, o Congresso Línguas de Fogo, o Encontro dos Vasos e o Show da Benção. Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe todos que nos acompanham pela supercruzeirodabahia.com.br, pela Cultura da Bahia, pela ID Ensinai, pela ICBRN Rio Grande do Norte, aqueles que nos acompanham pela Voz da Benção, uma emissora online, ouvida em todos os continentes também. Tudo que a gente faz com sinceridade, Deus coloca asas espirituais e o cálice transborda, alcançando vidas para o reino dos céus. Estamos pelo Facebook, estamos pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. Estamos levando o assunto que há 53 anos em meus lábios é o mesmo assunto. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus voltará para arrebatar a sua amada e querida igreja. Estamos em cadeia com a Voz da Bênção. Olha quem já chegou para estar conosco. Ela mesmo, Jussara Ribeiro, diretamente de Salina das Margaridas, terra que mana leite e mel. Josélia também já chegou para estar conosco. Soraya Rodrigues, de Vaci Ferreira, diretamente
de São Paulo vindo para Salvador. Sejam todos bem-vindos, porque esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que tem base, tem fundamento, tem sustentação, tem direção e tem revelação. Não é um programa do homem material para o homem, não. É um programa que tem a unção de Deus em cada mensagem transmitida, em cada palavra profetizada. Josélia Santos já chegou para estar conosco, Maria Luísa também. Compartilhe este programa, temos um recado profético, porque hoje é a última quarta-feira deste mês, que não foi de desgosto, um mês muito frio, vento, chuva, mas a igreja sempre linda e abençoada. Muito frio hoje em Salvador, muito vento. Eu levantei, era 3h40 da manhã. Já estamos aqui do outro lado da cidade, no bairro da Barra, para cumprir a nossa missão enquanto podemos cumprir em nossa geração. Ore por mim e eu estarei orando por vocês, tá bem? Pegue aí agora um copo com água e coloque ao lado do seu rádio, para que esta água seja ungida por Deus. Pegue também a caneta que você vai assinar papéis e documentos. Caneta abençoada. Diogo Furlamento já está conosco, lá da Terra da Garoa, São Paulo, que deve estar um gelo. Estou no Rio de Janeiro, na estrada missionária. Vigie, viu, de você. Não fique pensando que o carro é avião, que não é não, viu? Maneira seu pé aí no acelerador, viu? Obedeça. Você está vindo com família. Pastora Maria Catarina já está conosco, diretamente de Juiz de Fora. Juiz de Fora também deve estar um gelo, terra linda, abençoada, mas fria. Deus abençoe, minha querida Minas Gerais. Pegue aí agora um pouquinho do azeite para a santa unção, para a cura e libertação. Elionai Coelho dos Santos também já chegou. Ontem eu estava assistindo o programa Rede Nacional pela RBI, do apóstolo Jair, para todo o Brasil. Estou feliz, contente, muito feliz, porque ele está realizando em nossa Catedral de Vitória as 7 unções. Domingo agora pela manhã, em nossa Catedral em Vitória, é a 2ª unção com santo óleo. Graças a Deus. Deus abençoe todos aqueles que compreendem as bênçãos de Deus para o nosso ministério. Ao povo de Vitória, Vila Velha, toda esta grande região de Vitória, região metropolitana, domingo agora na Catedral da Bênção, a 200 metros da rodoviária de Vitória, a grande manhã de libertação, cura divina e salvação em Vitória do Espírito Santo. Deus abençoe, apóstolo Jair e toda a equipe ali em Vitória, abençoando o povo e ministrando o que Jesus falou em Marcos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Ungir com óleo, curar os enfermos e expulsar demônios. O que Tiago também confirmou
O que Arão acreditava, Jacó acreditava, Davi acreditava, e até o velho Abraão. Isto é coisa boa. Ao povo de Vitória, Catedral da Bênção aí a 200 metros da rodoviária. Tá bem? Domingo agora pela manhã, o show da bênção aí na nossa catedral em Vitória. Eu vou passar lá, chefe, em Vitória. Que bom, diva. Deus te abençoe. Se você ver lá o meu irmão, leve o meu abraço para ele. Apesar que terça-feira que vem nós vamos estar juntos em São Paulo, lá no bairro da Liberdade, mas é um trabalho administrativo. Deus abençoe, vitória do Espírito Santo. Já são 5h15, é isto que Deus faz. Deus usa alguém para despertar e trazer as raízes para outros alguém. Cristiane Gomes do Nascimento já está conosco, Zumoura, pregadora Rita, Soraya Rodrigues, som festivo na igreja hoje, Soraya. O toque hoje é do som festivo, é o assovio para reunir o povo para a vitória. Assovio, som festivo, palmas, relâmpagos, trovões, é o despertar de Deus sobre a terra para levantar um exército forte e poderoso. A Bíblia manda assoviar para reunir as multidões. Ontem pessoas ligaram para nós de todo o Brasil, pedindo cobertura espiritual. São tantas pessoas que estão encontrando o Bom Dia Espírito Santo, o Encontro dos Vasos, o Show da Bênção, e têm se alinhado a nós para levantar pela manhã e ouvir o Bom Dia Espírito Santo. Pessoas que me ligam do presídio, do manicômio, do hospital. Tem uma enfermeira mesmo que trabalha me assistindo todas as manhãs. Mônica mesmo, hoje já falei com ela e ela disse, estou aqui me preparando para ir para o trabalho missionário. Muita gente que acorda de madrugada como eu, para cumprir a missão, e antenados com Bom Dia Espírito Santo. Obrigado, bispo, pelo óleo que peguei domingo. Uma verdadeira bênção. Sim, filha. É bênção estabelecida pelo dono da obra, Jesus, o médico por excelência. Tercília Ferreira, peço oração por Manuel, que hoje é aniversário dele. Parabéns, Emanuel. Manuel ou Emanuel quer dizer Deus conosco. Alfredo Filho ligou pedindo cobertura, oração e jejum. Alisson Almeida Pereira, Altamira Vieira Teles, Alta Vieira Teles. Álvaro Mateus, Amélia Ribeiro, Anastácio de Almeida. Antônio Borges também ligou. Atanásio de Almeida, Bárbara Leal, Cauã Menezes, Celestrina Moreira, Cosme, Cristina Mota, Dalva Rosiane, Edivaldina Paim, Eliel da Silva Barreto também ligou. Valquíria Honorato, bom dia, Abba Pai, Abba Pai, Paizinho, papai. Eliel da Silva Barreto, Esther Emiliana, Firmina Gomes, Israel Almeida, Judite Letícia, José Silvestre Teles, Lúcia de Jesus, Lucivane Vieira, Luiz Roque,
Mário Mendes, Manuel Lúcio, Maria Joana Almeida, Maria Romana, Marina Ribeiro, Murita da Conceição, Neide Teles, Neise Vieira, Odinita Carneiro, Raimundo Assis, Roberto Carlos Braga, Roque Filho, Rosália Ferreira, Salvador Meireles, Gildete Rodrigues, Shalom Bispo Daniel, Shalom Gildete, Pregadora Rita de Cássia, Maria Oliveira Marli, sejam todos bem-vindos. Este é o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo. Ore por minha viagem, chefe, e você vigie, viu? Com o pé no acelerador, viu? Vigie, cuidado, você está trazendo filhos e esposa, então o carro não é avião. Venha na paz, o máximo que você vai fazer é 110 a 120, hein? Nada de 140. Senão o anjo sai de dentro do carro. O anjo não gosta de desobediência às leis do trânsito. Entendeu, Divaci? Tânia da Conceição ligou também. Viviane Menezes, Zoraide Alves. Estes pedidos são levados ao altar de Deus. Amém. Divaci está dizendo amém. Ele que não obedeça, não. Obediência quebra maldição. Desobediência gera maldição. 5:20. A Bíblia diz que em parte pregamos e em parte entregamos a profecia. Deus abençoe vocês aí na minha querida cidade Campos Gerais, no sul de Minas. Campo do Meio, Alfenas, Lavras, Boa Esperança, Baependi, Caxambu, Cambuquira, Três Corações, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Machado, Uberlândia, Uberaba, Araguari, Araxá, no Triângulo Mineiro. Deus abençoe todo o povo lindo do Vale do Aço, Ipatinga, Timóteo, Caratinga, onde temos uma grande catedral. Coronel Fabriciano, João Molevade. Coronel Fabriciano, nós temos uma catedral muito poderosa. Governador Valadares, muitas igrejas aí no Vale do Aço. Deus abençoe. Deus abençoe região metropolitana de Belo Horizonte, Betim, Sabará, Sete Lagoas também. Deus abençoe o Brasil que acorda pela manhã para dizer com sinceridade: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Esta obra começou em Belo Horizonte, 1964. No coração das Minas Gerais, e se espalhou para todo o Brasil. Quem não conhece a Casa da Bênção, não é? Uma igreja que veio para abençoar o povo do Brasil, das Américas, da Ásia, da África, da Europa. Eu sou Casa da Bênção Raízes. Santo. Esta obra começou muitos anos atrás. É isso aí, Rita. O Evangelho expulsando Satanás, guiando os perdidos, dos quais eu era trazendo muitas vidas para os pés de Jesus. Casa da Bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Casa da Bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Canta Soraya, canta Jussara, canta Tatiana, canta Divaci. Muitos
Canta, Maria Luísa. Foi perseguida, Canta, Edil. também caluniada, mas chegou até aqui com a vitória decretada. Canta, Lisete. A bênção é obra santa Canta, pastora Lisete. do Espírito de Deus. Casa da bênção é obra santa Raízes. do Espírito de Deus. Todos seus ministros ao Senhor têm confiado seus dons, seus talentos para serem usados. Assim vão marchando a caminho de Sião, com Jesus em sua frente, campeões eles serão. Casa da bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Casa da bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Em terras brasileiras esta obra tem crescido, marchando todos juntos o Evangelho expandindo. Não ficou somente aqui, para o mundo ela saiu. Jesus Cristo é o vencedor e nós também temos vencido. Casa da bênção é obra santa, Sempre foi é obra do Espírito de pioneira Casa da bênção entre os neopentecostais. é obra do Espírito de Deus. Ninguém pode impedir o avanço desta obra, pois ela é de Deus e já nasceu vitoriosa. É isso aí. Determinou e ninguém pode anular. O Senhor está conosco, ninguém pode nos calar. Casa da bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Casa da bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Espírito Santo. Casa da Bênção iniciou em 1964, em Belo Horizonte. Eu me converti em 1968. Tinha apenas 4 anos de início. Então eu posso contar esta história. Eu posso falar deste ministério com muita autoridade. Trabalhei 3 anos e vivi praticamente no apartamento do apóstolo Doriel em Brasília. É uma obra levantada por Deus, dos neopentecostal, é uma das primeiras igrejas no Brasil, e do tronco deste ministério saíram grandes outros ministérios. Mas aqui não é galho, aqui não é enxerto, aqui é tronco, raízes. Raízes que Deus deu a direção para evangelizar o Brasil. Casa da Bênção. Nós amamos, nós respeitamos a placa desta igreja, temos uma gratidão profunda por este ministério que nos deu a oportunidade de pregar e de sermos pregadores do Evangelho. Apóstolo Doriel era um paizão para todos nós. Ainda está entre nós a nossa mãe, Ruth de Oliveira, fazendo a obra de Deus em Brasília, a nossa superintendente. O apóstolo já está no céu e a obra continua com o apóstolo Jair de Oliveira, que também converteu em 1968,
lá em Três Pontas, depois indo para Belo Horizonte, viver ao lado do apóstolo Doriel, e esta obra se espalhou. Hoje são milhares de congregações, núcleos, e na semana que vem, terça-feira, quarta, quinta e quinta-feira, 3 dias, nós vamos estar reunidos em São Paulo para a mudança dos nossos estatutos e organização da nossa organização. Semana que vem, eu nem vou estar aqui apresentando lives. Será apenas pela rede de rádios, porque vamos estar em uma missão organizadora das bases e fundamentos do ministério que nós servimos, defendemos e somos gratos à placa da igreja que nos conduziu ao altar e ao ministério. Gratidão é uma palavra que hoje está longe de muita gente, mas Deus ama quem é fiel, quem é grato. Se você não ama a pessoa que vê, como você amará a Deus que não vê? Deus é fiel. Ele conhece a marca da fidelidade em cada um. Ele sabe quem é quem. Deus não dá asa a cobras. Por isso que ele achou a Davi. Porque ele procurava alguém que podia bater o gigante. Ele achou Abraão, ele achou Noé, ele achou Elias, Eliseu, ele achou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele achou Raabe, dona de um cabaré, ele achou Madalena, mulher que tinha 7 pombagiras em seu corpo. Não importa onde ele acha, o importante é que ele sonda os corações. Ele achou Moisés, que era assassino. Ele achou Saulo de Tarso, que matou um pastor apedrejado. Ele achou Elias e Eliseu, que era Elias, que era meio doido, e Eliseu, que era fazendeiro. Ele achou Pedro, ele achou João, ele achou Mateus, que era funcionário público, cobrador de impostos. Não importa aonde ele acha. Quem procura não é o homem, é o dono da obra. Às vezes ele acha alguém no presídio, no sanatório, no manicômio. Às vezes ele acha alguém em uma UTI, CTI. Às vezes ele acha alguém na política, na empresa. E ele chama, e ele unge, e ele prepara para uma obra diferenciada. Por isso que existe pastor e pastor, pregador e pregador. Há uma diferença. Os dedos das mãos não são iguais. Deus procurou alguém para ficar no lugar de Saul, porque Saul tinha pecado, o pecado da desobediência e da ganância. Saul passou a consultar as bruxas, a pitonisa de Endor, uma feiticeira. Saul não obedeceu à voz de Deus.
Saul foi ganancioso. Aí Deus estava procurando alguém que pudesse confiar a derrota de Golias e o trono de Israel. Ele procurou e achou um menino, um adolescente, que tinha o tripé da vitória. Acreditava na unção, era bem treinado e gostava de louvar a Deus. Aí Deus pegou ele do curral das ovelhas e fez dele o mais importante dos seus irmãos e rei sobre Israel. E Jesus veio da mesma tribo que veio Davi, Judá. E Davi entrou na árvore genealógica do homem chamado Jesus. Não importa se você veio da Barroquinha, dos Alagados, da Suburbana. Eu vim de uma cidadezinha chamada Campo do Meio. Eu e o meu irmão. Cidade que só tinha uma rua e meia. Nem tinha no mapa. Era Campo do Meio, município de Campos Gerais. Mas o Senhor nos achou ali. Ele achou Manuel de Melo nos Canaviais, no Pernambuco. Ele achou Doriel de Oliveira trabalhando como balconista em uma rede de farmácias na Casa Verde, em São Paulo. Ele achou Davi Miranda trabalhando como pedreiro, ajudante de pedreiro. Ele achou tantos outros e fez deles príncipes. Não importa onde ele acha. Ele olha para o coração. Ele olha para a sensibilidade e o valor das coisas espirituais. Muitos hoje usam o altar como cabide de emprego. Só querem a cadeira de Moisés. Mas não quer o cajado e nem lutar no deserto. Mas quem ele acha vai até o fim, porque tem uma marca especial. A Bíblia fala de Enoque, a menor biografia de um homem. Olha a biografia de Enoque. E Enoque andava com Deus, e Deus para si o tomou. Olha a biografia de Enoque. E Enoque andava com Deus, e Deus para si o tomou. Então, não importa a sua biografia, o seu doutorado. Deus não olha para isso. Deus olha para o âmago, o profundo, a sensibilidade, a fidelidade, a gratidão. Ele conhece os caminhos aonde o Espírito Santo
pode operar. Lisete Barnabé está falando alguma coisa ali. Elisete Paz, tremendo forte. Luz Santana também está ligado. Tatiana Moraes. Este povo que me acompanham fazem parte do encontro dos vasos. Deus os abençoe. São 5h40. Esta obra é diferente. Ela é santa e atrai quem valoriza a santidade no Senhor. Forma-se agora o Coral Internacional. Bom dia, Espírito Santo. Canta Catarina. Genison. Acordou agora, Ricardo? Colocou logo um macaquinho aí, não é? É a Arca de Noé. É o show da bênção. Arca de Noé. Deus colocou a arca sobre as águas. Este programa também pode ser uma Arca de Noé. Está por cima das águas, levando vida aos corações. Não, bispo, estou ligado desde o início. Arca de Noé, Soraya. Tem girafa, tem coruja, tem jacaré. Jacaré não. Tem onça, tem tigre, tem elefante, misericórdia. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. É o show da bênção. É o encontro dos vasos. É isso aí, Ângela, Maria Luísa, Vanisson. Você sumiu, Vanisson. Ontem você não estava aqui. Jussara, até o porco estava na Arca de Noé, Ju. A raposa também. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Josefa, canta Josefa, com esta voz rouca. Faça algum som para Deus. Deus gosta de ouvir o som do povo que o ama. Ei, Pachariandecais. Aqui é seriedade, glória, tudo é para a glória de Deus. Ó a raposa querendo pegar o coelho. Adriana, Lívia, Maria Luísa, esse cachorro está dormindo, acorda, valeu. Maeli, canta Maeli, essa bonequinha parece com você, Maeli. Genilde, louve a Deus, Genilde. Dia, Espírito Santo. Este é o encontro dos vasos, é o café com Jesus, é o Bom Dia, Espírito Santo, da Bahia para o Brasil, show da bênção. Brasil! Bom dia, Espírito Santo. Entre em minha página no Facebook, Daniel de Oliveira, volume 1, volume 2. Entre em minha página no YouTube, tá bem? E você tem quase 500 programas gravados, quase 500 mensagens. O programa de ontem, muita gente me acompanhando pelo YouTube dizendo: eu recebi uma bênção, missionário Daniel. Esteja conosco, compartilhe nossos programas e receba a bênção do Senhor. Lembrando que hoje é
a última quarta-feira e o último dia do mês de agosto. Mês que não teve desgosto, só sabor de mel. Muito frio em Salvador, mas um frio doce, gostoso. Eita! Misericórdia. Um frio excelente, não é igual aquele frio lá do centro do Brasil, frio seco. Aqui é um frio úmido, bom de se sentir. Então, hoje é o último dia. E atenção, muita atenção, porque hoje ainda eu quero fazer a oração pelos olhos. Cura de glaucoma, miopia, catarata, cegueira, enfermidade na retina, na pressão do globo ocular, para que Deus tire dos seus olhos também o olhar do mal, a inveja, o ódio, a arrogância, a prepotência. Melhor clima do mundo, Salvador, Bahia. Isso aí, Gêniso. Você vai acabar voltando para as Cajazeiras. Seu coração está na Bahia, não é aí na Europa, não. Então o que eu estava falando? Hoje é dia de fazer aquela oração pelo olhar. Tem gente que tem o olhar de seca-pimenta, de dominar outras pessoas. Tem gente que domina só no olhar. Porque o olhar, às vezes, é do mal, é da ganância. Tem gente que paralisa a outra pessoa no olhar, faz o coração tremer e as mãos suarem e as pernas ficarem bambas, só no olhar. Olhar de cobra, de raposa, de jacaré, de sapo, de coruja, de gavião, de serpente, de bruxa, de escorpião. O escorpião atrai a barata só no olhar. É igual a cobra. É o mesmo domínio do mal sobre os olhos. Por isso que Jesus falou que os olhos são as janelas da alma. Forma a imagem no subconsciente e transfere para os olhos. Os olhos são as janelas da alma. E às vezes o diabo entra por esta janela. Olhos. Jesus falou que se um homem olhar para uma mulher e desejar, deixar frutificar no coração, já adulterou. Os olhos de ganância, de avareza, de inveja. Olhos de secar rosa, pimenta, matar samambaia. A samambaia, ela é tão sensível que ela não vive numa casa onde há olhos maus e ódio. Samambaia é amarela e seca. Você quer tirar a prova se naquele lar tem paz? Veja se lá tem samambaia. Se tiver, ela está toda murcha e seca, porque ela não sobrevive em locais de ódio. É uma planta sensível e espiritual. Mesma coisa é a rosa. Então, tem gente que tem o olhar maligno, inveja da roupa, da unha, do cabelo, inveja do marido, dos filhos, da outra pessoa, inveja do trabalho, da bolsa nova que fulano comprou, do sapato, da sandália. Tem gente que é um poço de lixo.
um caminhão de invejas, e tudo sai pelo olhar. Hoje eu quero ministrar esta revelação que Deus deu a mim. Eu não sei se é porque a minha descendência é judaica, e eu não tenho dificuldade de receber as comunicações, o que eu preciso fazer para abençoar as vidas. Então hoje é dia da cura dos olhos, só hoje que eu vou fazer esta oração. E volto a fazer quando Deus revelar. E pelo olhar. Pelo olhar. Tem gente que paralisa o outro. Tem mulher que paralisa o marido que paralisa a mulher. Só no olhar. Paralisa o empregado. Olha como diz a expressão, rabo de olho. Rabo... Ai, ai, sangue de Jesus tem poder. Quase que eu falo coisas que não devo falar. Então, olhar atravessado, olhar maligno, né? Venham hoje para esta libertação. Aqueles olhos de sapo do seu filho, que atrai o camaleão de longe. Sapo é assim. Pode estar 10 metros que o sapo bateu os olhos, cambaleão vem. Hoje eu quero ministrar a unção sobre o olhar e sobre os olhos. 8 da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, na Catedral da Bênção. Olhar de seca-pimenta. Seca não é só pimenta, não, é tudo. Seca o amor, seca a amizade, seca tudo. Tem gente que tem olhos de cobra, de serpente, de jararaca. E por que não falar da cobra coral? Tadinha da cobra coral, né? Mas tem gente que tem os olhos pior do que a cobra coral. É toda bonita, enfeitada, mas os olhos são satânicos. Hoje eu quero ministrar. E quando a pessoa atrai o mal para si, automaticamente para toda a família. Por isso que a Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Hoje eu quero ministrar esta oração na catedral e na sede. Tá bem? E lembrando a todos que o domingo vem aí. Domingo, Santa Ceia. A mensagem que Deus me deu em revelação alguns dias atrás, lá em Juazeiro, no bairro do Quidé. Quando eu subi no altar, Espírito Santo falou comigo, matadores de gigantes. Eu ia pregar sobre transfiguração, mas o Espírito mudou a mensagem a hora que eu pus o pé no altar da igreja para pregar. E antes ele tinha falado comigo, eu estou aqui. E mudamos a mensagem. E foi uma glória sobre a igreja de uma forma sobrenatural. Deus está preparando um exército de matadores de gigantes. Não é derrubar o gigante não, porque ele levanta de novo, viu? Não é bater também não. Ele cai, mas ele levanta. É matar ele. Davi entendeu a revelação, matou o gigante, matou toda a família dos gigantes. E hasteou e levantou a cabeça como troféu. Matador de gigantes. É a mensagem que eu vou pregar domingo na catedral e na sede dia 11. Matadores de gigantes. São tantos gigantes hoje que desafiam os evangelistas. Mas Deus está dando o alerta, o despertar, o som festivo
porque isto para nós é uma festa, vencer para Deus. Existe o gigante da cocaína, do crack, das drogas, dos prostíbulos, do casamento indevido, o gigante da maconha, do crack, das bocas de fumo, do tráfico, misericórdia, do assassinato, da pedofilia, do lesbianismo, da pederastia. É cada gigante que parece imbatíveis. Mas se nós tivermos as pedras do ribeiro, a funda que é a Bíblia, se nós tivermos a unção, o treinamento, estar na igreja e o louvor, pode vir o gigante quente como quiser, que nós vamos fervendo para cima dele, como foi Davi. Quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Tem cada gigante endemoniado também na política. Tem gigante em todos os lugares, dentro da nossa casa, perto de nós. E até na igreja levanta gigantes fermentado pelo cão. Gigantes e gigantas. Então, venham ouvir esta mensagem. Sueli Santos é uma matadora de gigantes. Vânicio também, Jane também. Ricardo já está preparado. Eita! Maria José também é uma matadora de gigantes. Então, domingo, pela manhã na Catedral, na Bahia, e vocês, pastores amigos que me acompanham, se o Espírito confirmar, pregue sobre os matadores de gigantes. E seja um Davi, seja um Paulo, seja um Pedro, seja um Jacó do século 21. Viu de o Selvani Josevando, matadores de gigantes. 5h56. Programa é o Bom Dia Espírito Santo. Viu, Cláudia? Viu de o Selvani? Vocês são matadores de gigantes. Não é derrubador de gigante não, viu? Se derrubar, ele levanta. Davi não jogou a pedra na perna do gigante, não. Nem no braço, nem na coluna. É na cabeça. É no lugar certo para afundar o crânio dele. E ele não levantar nunca mais contra a sua família. Tá entendendo, Sueli? Brincando de derrubar gigante, rapaz? Ele levanta novamente, levanta quente para cima de você. Vê se Davi brincou. Davi arrebentou, foi o crânio dele. Tá entendendo, Gênesis? Ah, eu vou derrubar gigante. Não, é matar. Tá entendendo, Joquebede? Seu pai foi um grande matador de gigante, Joquebede. Sua mãe também. E que você e seu irmão, aí na minha querida Belo Horizonte, sejam matadores de gigante, Joquebede, mãe de Moisés. Deus te abençoe, filha, por estar me acompanhando aí na minha querida Belo Horizonte. Deus abençoe você, sua mãe, seu irmão e toda a família Oliveira. Falou em Oliveira, falou em azeite, rapaz. Esta menina é do azeite. Joquebede Oliveira, Marta Machado. Vocês são matadores de gigantes. Obra santa. Coloca um pedaço aí da Miriam.
A gente já colocou o hino de Belo Horizonte, já colocamos o Obra Santa. Agora deixa, Miriam, puxa as cadeiras, pare de tomar café. É hora de formar o Internacional Coral para a glória de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus. E lá vem Deus. O Deus do sou que sou. Sempre sou o que sou. E lá vem Deus. E lá vem Deus. Que faz tudo por amor. É E forte. lá vem Deus. O Deus que nos ama demais. E lá vem E Deus. lá vem Deus. O Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus. O Deus do sou que sou. E lá vem Deus. Que faz tudo. 5h59. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 28. Abra sua Bíblia, Cláudia, cadê a sua Bíblia? Abra sua Bíblia, Joquebede. Ou esqueceu na cadeira da igreja ou no porta-luvas do carro? Abra a Bíblia, Joquebede. Tercília, Sueli, Soraya. Abra sua Bíblia. Cláudia, cadê a sua Bíblia, filha? Ângela. Vanisson. Joquebede está dizendo, está aqui. Bíblia aberta. É a boca de Deus falando conosco. Mateus capítulo 28. Jesus aparece aos seus discípulos. Sabe o que quer dizer a palavra discípulo? Aluno, aprendiz, aspirante. Está entendendo, Ricardo? Cadê a sua Bíblia, Ricardo? Jesus aparece a seus discípulos na Galileia. Não era onde eles queriam ver Jesus pela última vez. Era onde Jesus queria revelar a eles. Na Galileia. Ele tem o endereço e o mapa de todas as coisas. Jesus tem a escritura da terra. O diabo não está no controle, nem a ONU, nem a Europa, nem a China. Quem controla é Jesus, implantando na terra através de nós o seu precioso reino. Jesus aparece a seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quem deu a direção foi Jesus. Quem deu o endereço foi Jesus. Quem revelou o monte foi Jesus. Quem mostrou o caminho aonde ele ia entregar a cópia das chaves foi Jesus. Jesus no controle. Jesus na direção do reino dele na terra. Aonde eu pensava que um dia eu ia morar na Bahia, nunca. Eu pensava lá na minha terra Três Pontas, de lá ir para São Paulo trabalhar nas fábricas de tecido, junto com meu irmão mais velho. Mas Deus nos escolheu e nos preparou.
Três Pontas, São João del Rei, Barroso, Brasília, Pernambuco e depois Bahia. Ele tem a direção e sabe do amanhã, do futuro. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, porque eles eram galileus. Ele tinha alguma coisa profunda para revelar a eles no monte na Galileia. Jesus tem uma bênção para te revelar também na Catedral da Bênção. Talvez hoje, talvez domingo, sobre como matar gigantes. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Está entendendo? ICB Parque Pinheiros. Estamos falando para todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí, para a África, Ásia, Oceania, América Central, América do Norte, do Sul. Estamos sendo ouvidos lá na Austrália, lá em Sydney, lá na Sibéria. Eita, Deus abençoe a Sibéria. Eu acho que um dia eu ainda vou pregar na Sibéria. Tenho orado pela Sibéria. Grande audiência do nosso programa em todo o continente africano. Deus abençoe vocês em Angola, Moçambique, povo da Europa também. A Bíblia diz assim no versículo 17. Atenção para o versículo 17. E quando viram, adoraram Jesus. Mas tinha alguns incrédulos ainda, porque eles ainda não tinham na totalidade a presença do Espírito Santo. Então alguns, viu, Sidney Santos, duvidaram. Não duvide não, viu, Sidney? Você é um matador de gigantes. Viu, Vanisson? Vigie para o gigante não te matar, hein, Vanisson? Use a unção, seja treinado e o louvor. E quando viram, adoraram. Feliz é quem adora. O louvor, a adoração. Sabe o que é adoração? Olhos nos olhos, boca na boca, mãos nas mãos, e dizer, como disse Paulo, o Paulinho, não vivo eu. Jesus, o meu Jesus, vive em mim. A Bíblia diz que uns adoraram, ponto e vírgula, mas alguns duvidaram. Sempre tem alguém que duvida. Mas mesmo duvidando, se ele está na igreja ou lendo a Bíblia, um dia ele irá crer. Um dia ele irá acreditar, vendo sinais e maravilhas e prodígios. Está entendendo, Marinês? Quantas vezes você já duvidou, hein, Marinês? Mas depois você creu, e por isso está firme há tanto tempo, filha amada, aí no meu querido Caruaru. Em Diogo está dizendo, não sejamos Tomé, mas sim Paulo. Tomé no início ele duvidou, mas Tomé depois, rapaz, tornou uma âncora forte da igreja primitiva. Ricardo já duvidou, mas depois Ricardo falou, meu Deus, me perdoe, eis-me aqui. Está entendendo, Ricardo? Hoje você é um matador de gigantes. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, viu Cari. Jesus falou-lhes dizendo, olha a revelação. É-me dado
todo poder. Poder como uma dinamite. O poder como um dinamismo. Um poder dinâmico. A igreja que tem o Espírito Santo tem este poder. Arrebentar as portas de bronze e as trancas de ferro. Tem um dinamismo, faz a obra de Deus acontecer. E é uma pessoa dinâmica. Dinamismo, dinamite. A pessoa que é de Deus é agradável. Porque vocês estão aqui no Bom Dia Espírito Santo comigo há 43 anos. Porque o que eu falo e ministro, você gosta, sente bem, sente comunhão e ainda manda oferta para ajudar a Internacional Rede de Comunicação. Jesus falou. O que ele falou é lei, é mandamento, é ordenança. Ele revela aqui. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha quem manda, olha quem tem a escritura, o Cordeiro de Deus. O Elohim, o El Shaddai. O Criador, o Onipotente. Está entendendo, Antoniette? Chegou agora por quê, pastor amada? Frio aí em Brasília, não é? Se Salvador está um gelo aí, deve estar um verdadeiro congelador. Aí depois Jesus olha para eles, os discípulos, os alunos, e fala para eles: ide. Não fique aqui no monte. Não fique aqui na Galileia. A Galileia é pequena para vocês. Ide por todo mundo. O Daniel precisa ouvir esta palavra e pregar. A Marinalva, a Cláudia, a Elisete precisa crer, ouvir e pregar esta palavra. Ide por todo mundo. Por este mundo corrompido, este sistema do mundo adúltero e profano, mas ide e se meta no meio deles e transforma a maldição em bênção. Está entendendo, Antoniette? Estava orando, meu pastor, e não viu o tempo passar. Perdão, está perdoada 70 vezes 7, porque você é canela, é matadora de gigantes. Ide, ensinai todas as nações. Ah, que maravilha, rapaz. Pedro ensina as nações. Tiago, André, Felipe, ensina as nações. Ensina, faça discípulos. O que eu estou fazendo aqui por esta rede internacional? Fazendo discípulos, alunos, aprendiz, ensinando vocês a usar a marca de Deus, o santo óleo, ensinando a vocês matarem gigantes, serem treinados e louvar com perfeição. O que eu estou fazendo aqui? Hoje eu acordei, era 3h40, frio em Salvador e chuva, fazendo discípulos. É um fazendo, preparando o outro, viu, Milena, viu, Eva? Faça discípulos, Eva. Discípulas também, masculino e feminino. Ensinai todas as nações. Ensina a palavra de Deus. Ensina sobre Jesus.
O mundo ensina sobre orgia, carnaval, pederastia, lesbianismo. O mundo ensina como roubar, como profanar, como adulterar. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Temos que fazer discípulos, ensinando. Jesus falou isso, e o Evangelho chegou até nós. Ensinai todas as nações, não importa a cor dos olhos, do cabelo, da pele, o tipo de vestes, ou aonde mora, ou do que se alimentam. Ele é o Cordeiro que veio para todos. Ele partiu o pão, porque o pão está em todas as mesas e em todos os lugares. Ensinai todas as nações. Pai da Joquebede ensinou. Muita gente lá na terra do meu avô, na Itália. Até na Sibéria ele pregou. Na Europa, na África, está no céu louvando ao Senhor vestido de branco, debaixo do trono. Está ele e o apóstolo Uriel lá junto, dando risada. Ensinando todas as nações, batizando-as. Batismo é uma ordenança divina. Quem crer e for batizado será salvo, porque passa a contar a sua história antes do batismo e depois do batismo. Tem gente que não quer batizar porque não quer mudar de vida, não quer ajudar a obra de Deus. Vânia está dizendo, Paulo Roberto Rezende, profeta de Deus, sim, deixou um legado gigante para nós da Casa da Bênção, da Igreja Batista da Lagoinha, Igreja Batista Getsemane, profeta para as nações, sim, por todo o mundo. Ensinai todas as nações, batizando-as, batismo, mergulho, novo nascimento, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, o tripé que governa o passado, o presente e o futuro, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não tenho muito tempo mais. Podíamos ficar só neste verso meditando, mas o relógio ali já me diz que são 6h16 em nosso fuso horário. Ensinando-as a guardar todas as coisas, tudo. Nada que Jesus falou foi abobrinha. Nada que Jesus falou foi miolo de pote. Jesus falou como o Pai estivesse falando, para o Filho andar direito e segurando nas mãos para ajudar a atravessar as avenidas da vida. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Doutrina de Jesus que está em Mateus, Marcos, Lucas, João, podemos dizer também Atos dos Apóstolos e Epístolas. Ensinando-os a guardar todas as coisas, porque tudo que ele falou como mãe, como pai, ele falou como Salvador, como Deus. Todas as coisas que vos tenho mandado. Aí vejam que promessa. Atenção, Antoniete, Jussara, Cláudia.
Marta, Magali, Simone, Roberto, Antônio, Cláudio. Olha o que foi que Jesus falou aqui. Olha como eu creio nesta palavra do Senhor. E eis que eu estou convosco. É uma promessa tremenda, rapaz. Todos os dias. Há 53 anos Jesus estava comigo. E Jesus está comigo hoje, agora. Viu, Tânia? Viu, Dalva? Está pensando que Jesus não está com você? É Ele quem te orientou para ligar no show da bênção, o Bom Dia Espírito Santo, o Encontro dos Vasos, o Congresso Línguas de Fogo, o Café com Jesus. Para você se fortalecer e saber matar gigantes. Eis que eu estou convosco todos os dias. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ano 2054, aliás, 1954, 1955, 1956, 2000 e que, meu Deus, 2021. A promessa. Ele estava no século I, está no século XXI. Ele estará no arrebatamento da igreja, ele arrebatará. Ele estará no milênio, ele estará no julgamento do trono branco. Eita! Jesus presente, Deus presente. Emanuel, Deus conosco. Tá entendendo, Rita? Fala aí, Rita, Emanuel. Fala aí, Marinesa, Emanuel. Fala aí, Andréia Rosalina, Emanuel. Fala, Rosalina. Jesus quer ouvir a sua voz, filha. Emanuel. Fala aí, Jussara. Tuniete, Brasil do Iapoque ao Chuí, levantem as mãos e fale comigo, Emanuel, 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 Deus conosco. Fala aí, Joquebede, Emanuel, Deus conosco. Jussara, Vani, Sujane, Antoniette, Deus conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até, viu, Marinês, viu, Ricardo, até a consumação dos séculos. Quando acontecerá, missionária, a consumação dos séculos? Está na agenda de Deus. Medite nesta palavra. Entre em minha página no YouTube, no Facebook. Tem quase 500 mensagens através do Bom Dia Espírito Santo. Sempre eu leio o texto e no final de cada programa nós meditamos na santa palavra de Deus. Sem a palavra de Deus nós não somos nada. Como dizia um pastor amigo, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Esqueci o nome dele, mas era um profeta, muito amigo do apóstolo Doriel. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Uma vez eu fui ouvir ele pregar em Brasília, em uma convenção,
E ele só falava palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Ele é o próprio verbo. Ele é a palavra que nos transforma. Ele é a santa palavra. 6h23. Coloque aí agora o copo com água para que seja ungida e receba a quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, antibióticos. Irei à igreja hoje durante o dia, à noite está muito frio. Venha pela manhã, à tarde. Casa da Bênção na Bahia é assim, é pela manhã, à tarde e à noite. Hoje são 6 cultos. Você escolhe o horário, faça sua chapinha, seu pitoco, aqui na Bahia usa muito pitoco no cabelo, aquelas bolinhas. Vista sua bela roupa e venha para a casa do Pai receber a bênção do irmão mais velho. Hoje é dia da cura dos olhos e dos olhares. Hoje é o último dia do mês de agosto, que não teve desgosto, mês com sabor de mel. E amanhã, eita, a porta do fim do ano, setembro. Coloque aí agora um pouquinho do azeite, pegue lá, para você ungir suas filhas, seu marido, sua esposa, sua loja, capacete da moto, chave do carro, a propriedade que está à venda, e depois de tudo vendido, lembra do bom dia, Espírito Santo. Por isso que eu falo com vocês, me ajudem a estar aqui. Como missionário, nós temos um compromisso com 7 emissoras, que cobre todo o Brasil. Algumas delas é 0800, mas outras nós temos compromisso. Até no YouTube eu tenho compromisso. Então, mande uma oferta, um voto, um dízimo, através do Pix, ainda neste mês de agosto hoje. Ou setembro, outubro, novembro e dezembro. O valor não importa, se é R$10, se é R$5, se é R$20, R$50, R$100, R$500, R$1.000 ou R$1 milhão. O Espírito Santo já falou comigo que vai usar alguém para mandar uma oferta de R$1 milhão. Eita! A maior missão da igreja não é construir majestosos templos. A gente até constrói o espaço para louvar a Deus. Mas a maior missão da igreja é o que Jesus falou: ir e pregar o evangelho a toda criatura. Porque o evangelho é boas notícias. E o evangelho não dá e nem traz más notícias. Quem traz más notícias é o diabo. O evangelho é só boas notícias. Ricardo está colocando ali para mim o Pix, que chega aqui em minha mão, ó. Ganhe almas através da minha voz em redor do mundo. Faça a obra de Deus que você precisa fazer, porque as obras boas nos acompanharão. Olha o número do Pix: 71-9918-62232. Daniel de Oliveira, Bradesco. Lívia também está colocando ali o número do Pix. Pix Bradesco, Daniel de Oliveira, 9918-62232. Fotografam, filmam e mande. Deixa Deus te usar para Ele continuar me usando, ganhando almas no Brasil e em todos os continentes, tá bem? Coloque a mão sobre os seus olhos
Se o seu olhar te incomoda, peça a Jesus para ungir sua retina, a menina dos olhos, e tirar este óculos do capeta que o capeta colocou em seus olhos, esta lente maligna, para que você possa olhar com o olhar do Cordeiro de Deus, o olhar de uma pomba. Eita! Eu vou pregar aqui breve sobre Cantares de Salomão. É muito forte as visões e revelações que Deus já me deu em Cantares de Salomão. 6h30, Rosa Soares, põe os dedos nos seus olhos, Rosa, que você seja uma rosa de Saron, alva, medicinal, perfumada, para perfumar este mundo fedorento. Tá entendendo, Rosa? Seja uma rosa e não o mandacaru. Vamos falar com Deus, Brasil! Momento de oração. Vamos falar com Deus. Neste momento em que os ponteiros do relógio apontam para o céu do infinito, marcando 6h30, o Brasil, através do show da bênção, Congresso Línguas de Fogo, se irmanam para te dizer muito obrigado pelo mês de agosto, que não foi de desgosto, foi de sabor de mel e almas aos seus pés. Estamos encerrando este mês sem dever nada a ninguém, a não ser o amor. Pai, eu abençoo o dia de hoje, os 6 cultos que teremos hoje na catedral e na sede. Os católicos, espíritas e evangélicos estarão conosco na catedral. O domingo, aonde estaremos pregando sobre como matar os gigantes que se levantam nos dias de hoje. Porque queira ou não queira, somos discípulos e evangelistas. Pai, eu oro pelos olhos desta pessoa que está orando comigo. O glaucoma, a miopia, a catarata, a enfermidade na retina, no globo ocular, a pressão alta. Que haja um milagre, a cegueira, a vista escurecendo e enfraquecendo. Toca nestes olhos, para que elas possam lavar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé hoje é a tua palavra, é a igreja, é onde tem água limpa e não água poluída. Cura estes olhos, cura estes olhos, esta coceira, este queimor, estas vistas inchadas, esta pressão alta no globo ocular. Que haja um milagre. Se eles não crer, eu creio por eles. Porque esta é a fé
o dom da fé que o Senhor me deu. Eu repreendo também o olhar maligno, o olhar de coruja, de sapo, de onça, de cobra, de escorpião, de raposa. Que o olhar desta pessoa seja mudado, transformado. Porque só de olhar peca, comete adultério. Transforma este olhar no olhar do cordeiro, no olhar de uma pomba sem maldade, no olhar do cordeiro que disse: vá e não peques mais, hoje estarás comigo no paraíso, não chores. O olhar que possa perdoar até 490 vezes por dia. Pai, limpa estes olhos físicos e espirituais. Esta pessoa que tem um olhar de tigre, de onça, de maldade, de ganância, de avareza, de arrogância, de adultério, de inveja, de ciúme, de contendas, que seja transformado no olhar das pombas, como diz lá em Cantares de Salomão. Muda o olhar daquela filha, daquele filho, daquele marido, daquela mulher. Transforma, transforma, transforma. Porque existem coisas que a semente está no âmago da alma, da mente, do consciente. Purifica estes olhos contra a avareza, a ganância, os 7 pecados capitais. Eu estou abençoando os olhos e os olhares, porque posso abençoar. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio. Quem cura os olhos não é Luzia, é Jesus. Luzia foi uma grande mulher, mas quem cura hoje é Jesus. Ele disse: foi-me dado todo o poder no céu, na terra. Eita! Usa esta água que esta pessoa irá banhar seus olhos. Abençoa esta caneta que esta pessoa vai assinar papéis e documentos. Este óleo da santa unção. Eu abençoo estas caixas com medicamentos, meias, tênis, capacete, chaves, papéis, documentos. Eu posso abençoar. O Senhor sabe que eu posso. Sejam todos abençoados do Iapoque ao Chuí. Aqueles que me ouvem na África, na Europa, na América Central, na América do Sul, do Norte, pela rede Cruzeiro de Comunicação, ou pela voz da bênção, todos recebam a sua bênção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, estaremos na Catedral da Bênção e na sede no bairro da Liberdade. Domingo, matadores de gigantes. Eita! Compartilhe este programa entre minha página no Facebook e no YouTube também. Vamos levar Jesus. O negócio é este, levar Jesus. O mundo leva trio elétrico, drogas, todo tipo de pecado e de demônios. Mas há um povo diferente que leva o assunto que o mundo precisa, Jesus. Por isso que eu digo e repito, me ajuda a estar aqui. Você não pode pregar? Eu posso. Mande uma oferta, um voto, um dízimo.
Soraya está colocando ali o número do Pix. São secretários e secretárias que Deus levantam em todo o Brasil para me ajudar a pregar pela manhã. Paulo Roberto Silva Roberto. Deus te abençoe, pastor. Ricardo, Deus abençoe. Domingo, Santa Ceia dos matadores de gigantes, viu, Cláudia? Apareça, menina. Jesus te ama, Cláudia, como ninguém nunca te amou.